Olá, trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em João, no capítulo 12, versículo 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores deste canal, a Bíblia nos fala sobre um povo que Isaías já tinha profetizado, e Jesus volta a dizer que aquele povo não podia crer, porque cegou os olhos e endureceram o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se converta e Deus os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. E apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não ser expulso da sinagoga. Não confessavam que Jesus era o Filho de Deus, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas por que Isaías diz que aquele povo, como no tempo de Isaías, no tempo de Jesus, no tempo de hoje, não podiam crer? Aqueles homens não podiam crer porque suas decisões no tocante a Jesus produziram o seu endurecimento da parte de Deus. O Evangelho nunca deixa inalterada a pessoa que se recusa a ouvir, arrepender-se e crer. Tanto que o apóstolo Paulo diz que Israel foi afastado, ou seja, quebrado, por causa da sua incredulidade. Lê o Salmo 95, versículo 8. E mesmo assim, o endurecimento não foi permanente para cada indivíduo daquela nação. Todo aquele que cria recebia a vida eterna. Na realidade, muitos em Israel chegaram a crer depois do Pentecoste, que está lá em Atos, capítulo 2, versículo 41. Mas muitos não creem, irmãos, porque preferia amar ao mundo, amar as glórias do homem e não a glória de Deus. É como hoje, nós vemos pregadores com seus luxuosos carros, mansões, aviões, cobrando altíssimo para uma pregação. Um pastor que tem a visão de Deus, ele jamais vai pagar para alguém vir administrar a palavra de Deus, sendo que Jesus mandou ide ao mundo e não levar nada. Esses homens que cobram para pregar ou para cantar, não tem nada de Deus, e quem paga é pior do que eles. Então, naquele tempo como hoje, muita gente, para agradar o próximo e ter a sua aprovação, sacrifica sua fé, suas convicções e age contrariamente à sua consciência. Os tais estão prontos para juntar-se à maioria e ficar ao lado da opinião dos grandes ou das massas. Como pode o crente obter vitória sobre o receio dos homens e o desejo de reconhecimento da parte deles? Pela fé, irmãos. Como está lá em 1 João 5,4, que diz: porque todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, irmãos, senão aquele que crê em Jesus, que é o Filho de Deus? A fé que vence o mundo, irmãos, é uma fé que vê as realidades eternas, não a material. A fé que vence o mundo é a que experimenta o poder de Deus e que ama a Cristo de tal maneira que nenhum prazer pecaminoso deste mundo vai fazer ele desviar.
Os valores seculares, o proceder ímpio e o materialismo egoísta, não somente perdem sua atração para aquele que tem a sua vida no altar olhando para as coisas eternas, como também temos pureza e repugnância à aversão e antipatia. Glórias a Deus. Então, irmãos, o Senhor, Ele nos conduz a um caminho. A fé que vê Deus a Cristo, o céu, o inferno, o juízo e a eternidade como realidade básica. O verdadeiro crente, ele não vai ser enganado com as coisas do mundo nem os prazeres pecaminosos, porque ele sabe do céu, ele sabe do inferno, ele sabe que vai haver um juízo e ele sabe que a alma dele tem que estar pronta para a eternidade. Professar o cristianismo e ao mesmo tempo amar a glória dos homens, mais do que a glória de Deus, é flagrante de hipocrisia. E o que mais nós temos hoje em dia neste mundo são os hipócritas. São aqueles que estão com o pé no mundo e um pé na igreja. Crentes hipócritas que falam que servem a Jesus, mas não mudam suas vestes, não mudam o seu jeito carnal, não muda os seus desejos pecaminosos. Porque não adianta, irmãos, a pessoa dizer que Deus tocou nos seus lábios e tornou um lábios impuros, agora puros, e está dentro de paredes pretas, querendo mudar o evangelho, querendo dizer que tudo está velho, e colocar um show pirotécnico dentro da igreja. A casa do Senhor é uma casa de oração. Ela não precisa ser transformada em um circo. A casa do Senhor precisa só de joelho no pó, para quando a pessoa se levantar, ela ter autoridade para expulsar demônios, curar. E quando a palavra entrar nos ouvidos daqueles que querem receber, irão receber e o coração ficará aberto para as coisas de Deus. Há muita diferença para quem quer servir a Deus e aqueles que se diz que serve a Deus e ama o mundo. Está nas rodas dos escarnecedores. Hoje você tem aí pastores que liberam tudo. Você pode ir ao futebol, você pode ir à praia, você pode ir aos bailes, agora as gospels, né? Que são os mundanismo, satanismo. Você pode tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aleluia. Pela fé, a fé que vê Deus, a Cristo, o céu e o inferno, e virá o juízo, e onde passarás a tua eternidade. Você decide.